Boa tarde, aqui quem está falando é Ícaro Trócoli e nós estamos começando o Jornal da Fax. Estamos aqui com 3 arquitetas, Mariana Brasil, Durvânia Almeida e Laís Xavier. E agora vamos falar sobre o tema que é o assunto a ser estudado: a revitalização do centro histórico da cidade de Salvador, principais condicionantes e variantes para a execução do projeto. E aí, Laís, quais são os problemas? Bom, Ícaro, o problema é o questionamento a ser respondido. E no nosso caso, nós queremos saber por que uma região de forte valor histórico e com grande campo turístico e de lazer está à mercê da violência contínua, o abandono do patrimônio cultural e a uma baixa escala social. E como todo problema tem um objetivo, queremos saber de Mariana quais são os objetivos do nosso projeto. Bom, Laís, os objetivos são as metas a serem alcançadas. No caso do nosso projeto, os objetivos são o levantamento histórico para a verificação de onde foram iniciados os problemas da região, o levantamento da área que realmente abrange o centro histórico, a caracterização dos principais problemas na região, como, por exemplo, a violência, a falta de conservação do patrimônio, instalações precárias, baixa implantação de atividades de cunho social, providências a serem tomadas pelo Estado para a manutenção do patrimônio, levantamentos das principais áreas de risco em relação à violência e depredação do patrimônio histórico, identificação dos órgãos governamentais necessários para a execução do projeto e principais providências a serem tomadas para a resolução parcial da situação na região. Bom, Durvânia, me fale um pouco agora sobre as hipóteses. Pois, Mariana, possíveis respostas para esse questionamento. Até que ponto o contexto histórico e político influenciou o abandono no centro histórico? A desocupação das casas históricas no centro antigo da cidade de Salvador resultaram no abandono da região. A falta de atividades de cunho social para a população proporciona a crescente violência na área. O Estado não está tomando as providências necessárias para a revitalização. A implantação de atividades de restauro, maior segurança e ações sociais atrairia maior interesse turístico à área. As razões que justifiquem a realização da pesquisa e do estudo seria, no caso, esse projeto de pesquisa tem grande importância histórica e social, tendo como maior objetivo o estudo da conservação do patrimônio histórico do centro de Salvador, não deixando a ser uma crítica direta à política de conservação imposta pelo Estado, que está sendo refletida diretamente na imagem da população, não apenas na área, mas na sociedade baiana como um todo. E aí, Laís, o que você tem a falar sobre isso? Correto, Ícaro. E a nossa metodologia, que foi como a pesquisa foi desenvolvida, se configura como estudo do caso acerca da revitalização do Centro Antigo de Salvador. Ela tem como fundamentos teóricos, que são artigos científicos e publicações, e práticos, como análise de comunidade e estado de patrimônio cultural edificado na região. A análise obedeceu a 2 etapas. A primeira, que foi a análise teórica da região, que é a história, limites físicos e a atual situação, e a segunda, que é a análise física com a visitação ao campo estudado. Bom, e nosso referencial teórico teve como principais autores os seguintes: Laila Nazem, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, que em seu artigo A Verdadeira Face do Processo de Revitalização do Centro Histórico de Salvador, fez a seguinte citação: as cidades se adequaram aos novos tempos de reestruturação produtiva no mundo, incorporando lógicas supostamente imprescindíveis à sobrevida da cidade, no contexto da economia globalizada. Também teve Fernanda Rocha, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Cultura e Sociedade pela UFBA, e que fez o artigo Revitalização de Áreas Históricas, também com a citação: o monumento histórico apresenta-se como algo mais abrangente e importante para a sociedade, envolvendo um grande número de pessoas ou nação, não se restringindo a pequenos grupos, como acontecia com o monumento da antiguidade. E, por fim, Osmundo de Araújo Pinho, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, que em seu livro Espaço, Poder e Relações Raciais, o caso do Centro Histórico de Salvador, cita a seguinte frase: a cultura baiana não é, no meu entendimento, o resultado natural de décadas de desaquecimento econômico e isolamento cultural, como advoga o poeta e ensaísta Antônio Risério, mas um aparelho de interiore
ou seja, taxílio e definição de uma realidade social cruel e violenta, transfigurada em festiva e autoamulativa. Por fim, as referências bibliográficas foram retiradas do Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, Governo da Bahia, Salvador, 2007, que está disponível no site http://www.centroantigo.ba.gov.br apresentação, escritório de referência do Centro Antigo, acesso